A Segunda Guerra Mundial é o cenário desse emocionante jogo de cartas e será preciso ter uma ótima estratégia para sair como vencedor. Você está pronto para comandar suas tropas no fronte? Neste jogo, além do manual, você encontrará 4 cartas de comando, 120 cartas de unidades, 24 cartas de ordens, 10 cartas de terrenos, 1 carta de ataque e 1 carta de ajuda dos ícones. Antes de começar o jogo, é importante saber que todos os personagens históricos aqui usados não foram condenados por crimes de guerra. No fronte total, seu objetivo é obter várias vitórias nas batalhas que ocorreram nos principais terrenos e cenários da Segunda Guerra Mundial. É hora de se preparar para a batalha. Primeiro, separe todas as cartas do jogo por tipo, levando em consideração as insígnias de cada nação. 1 carta de comando por nação, com informações históricas, quantidade de unidades por categoria e marcadores para ordens e vitórias obtidas nas batalhas. 30 cartas de unidade por nação, que serão usadas para o combate. Essas cartas são divididas em 3 categorias: infantaria, blindados e tiro à distância, e possuem valores e habilidades que serão usados no ataque ou na defesa. O verso das cartas serve como honra, que é um recurso usado para realizar deslocamentos de tropas, disparos à distância e, ainda, ativar ordens durante cada uma das batalhas. 6 cartas de ordens por nação, que o jogador poderá ativar 1 por rodada para ganhar benefícios e vantagens em combate ao custo de cartas de honra. Separe 1 carta de ataque, que determina o jogador atacante da rodada. Ela traz o resumo das fases de combate e o custo de honras para o deslocamento de tropas. Por fim, separe as 10 cartas de terreno, que ficarão no centro do combate determinando condições e regras especiais para cada batalha do jogo, além de registrar as vitórias de cada nação. Para a primeira rodada, separe a carta de terreno, primeira batalha, e a coloque revelada no centro da mesa. Depois, embaralhe as outras e as coloque na mesa, com a face para baixo. Separadas as cartas, cada jogador pega 1 de unidade sem ver sua face. Os 2 as revelam ao mesmo tempo. E aquele que tiver a carta com maior valor escolhe primeiro sua nação do jogo. Lembrando que um dos jogadores deve ficar com uma das nações aliadas, Estados Unidos ou Brasil, e o outro com uma das nações do eixo, Alemanha ou Japão. Após a escolha da nação, cada jogador pega para si a carta de comando, a pilha de cartas de unidade e as cartas de ordem da sua nação. Os aliados devem ficar com o lado esquerdo da carta de terreno, ao centro da mesa, e as nações do eixo ficam com o lado direito. Agora, posicione a carta de comando dos aliados acima da carta de batalha e a da nação do eixo abaixo, de forma que a setinha preta de cada uma coincida com o número 0. Durante a partida, a cada vitória nas batalhas, as cartas de comando vão deslizando no marcador da carta de terreno. Para determinarem quem será o primeiro jogador da batalha, cada um deve pegar 1 carta no topo da sua pilha de unidades e revelá-la na mesa. Aquela que tiver o maior valor determina o primeiro a jogar. Caso haja um empate, repita a operação até desempatar. Agora, coloque a carta de ataque na frente da carta de comando do primeiro jogador a atacar. Todos prontos para a batalha? Hora de conhecer as áreas do jogo. Adjacentes à carta de terreno, 1 de cada lado, ficam as primeiras cartas de unidade que formam as tropas de cada nação. Chamamos essa posição de fronte, onde acontece a maioria dos combates do jogo, e as demais cartas da tropa ficam na retaguarda. Unidades em prontidão. Como já dito, todas as nações possuem 30 cartas de unidade que se dividem em 3 categorias. A quantidade de unidades de cada categoria varia de acordo com a nação, conforme descrito na carta de comando. Em cada carta, vemos o ícone das categorias blindado, infantaria e tiro à distância, e o valor com o qual a unidade pode atacar ou se defender, sua nomenclatura, informações técnicas e funções no jogo, habilidades das unidades quando atacarem a partir do fronte, começando as batalhas e os combates. No fronte total, cada batalha é considerada uma rodada. As batalhas possuem fases simples e se desenrolam com alternância de turnos de ataque entre os jogadores, até que um deles desista de forma honrosa ou seja derrotado. Todas as fases do jogo são descritas na carta de ataque e podem ser resumidas como colocação de cartas de terreno, efetivo e troca de efetivo, formação das tropas, ganho de honras, escolha da carta de ordem e turnos de ataque. A carta de primeira batalha nos indica quantas unidades ficarão reveladas, ou seja, com a face para cima, na fase formação de tropas.
Ela também mostra quantas unidades ficarão na névoa de guerra, ou seja, ocultas para os adversários na fase formação de tropas. Este símbolo mostra que na primeira batalha não é possível realizar a fase escolha da carta de ordem. Para começar a batalha, cada jogador deve comprar 6 cartas de unidade do topo de sua própria pilha. Isso se chama compra do efetivo. Após analisar suas cartas, o jogador poderá fazer uma única troca, pegando novas cartas no lugar e colocando as que não desejar no fundo da pilha. Ele pode escolher quantas cartas quer trocar, desde que troque apenas uma vez. Para saber qual a melhor unidade para sua batalha, veja seu valor e também suas habilidades. Estas mostram quanto cada unidade pode receber de acréscimo de pontos ao valor da carta sob certas condições. No caso, mais um ponto se estiver no fronte lutando contra uma unidade de infantaria. Porém, saiba que as habilidades só podem ser usadas quando o jogador estiver no seu turno de ataque, quando a unidade puder atacar à distância ou quando estiver no fronte, inclusive na defesa. Além disso, alguns símbolos podem mostrar que a habilidade é permitida no ataque contra qualquer categoria. Só é permitida no ataque contra as unidades da categoria blindada. Só é permitido no ataque contra as unidades da categoria infantaria. Algumas habilidades permitem disparos à distância no turno de ataque ou na defesa, caso a carta atacada esteja no fronte ou possa contra-atacar. São identificadas por um ícone específico e as distâncias são contadas a partir da carta que estiver à frente, contando também com a carta de terreno. Dessas 6 cartas, cada jogador formará sua tropa na mesa de forma alternada. Aquele que iniciar o ataque colocará sua primeira carta de unidade revelada no fronte. Depois disso, o outro jogador colocará sua primeira carta de unidade revelada no seu fronte. Então, alternadamente, cada jogador colocará a próxima carta, até cumprir a cota de cartas a serem reveladas determinada pela carta de terreno. No caso, 2. Também devem ser inseridas as cartas da névoa de guerra, indicadas na carta de terreno, que precisam ficar ocultas na mesa. No caso, 1. Depois que algumas tropas foram formadas na mesa, sobrarão algumas cartas de unidade nas mãos dos jogadores. Elas se tornam honras para suas nações e são usadas nas seguintes condições: pagar por deslocamentos, disparar à distância, caso pedido pelos ícones da carta de unidade, e ativar o uso de cartas de ordem. Depois de usadas, devem sair do jogo. As honras devem ficar em pilhas desta forma até serem usadas. E cada pilha também recebe cartas de unidades da nação adversária ao serem vencidas nos combates. Depois de terminado o jogo, basta separá-las pelos símbolos: deslocamentos, ataques e defesas. Hora do confronto. No início do turno de ataque, o jogador pode realizar deslocamentos trocando a posição de unidades que estejam adjacentes. O jogador pode fazer quantos deslocamentos quiser, mas cada um custa, no mínimo, uma honra, que será descartada definitivamente do jogo. No seu turno, o jogador é obrigado a atacar mesmo que seja certa a sua derrota. Ele escolhe a sua unidade posicionada no fronte e anuncia o ataque. Ao anunciar o ataque, o atacante verá o valor de sua unidade escolhida, somando habilidades e bônus de junção. E o defensor também verá o valor de sua unidade, que neste caso não possui bônus de junção, para determinarem o vencedor com maior valor. Além disso, podem haver benefícios de cartas de ordem, explicadas mais adiante. Importante: o defensor só pode usar as habilidades de sua unidade se estiver no fronte, ou seja, qualquer unidade fora do fronte só se defende com bônus de junção. No seu turno de ataque, os jogadores podem revelar as unidades de suas tropas que estejam na névoa para formarem bônus de junção ou dispararem à distância, caso queiram. Um atacante pode também atacar com uma unidade de tiro à distância, uma carta que esteja na névoa de guerra. A carta oculta deve ser revelada e os valores comparados para determinar quem venceu a batalha. Depois que o atacante e defensor usarem todos os recursos possíveis de suas cartas, vence aquele que tiver a maior soma dos números. Então, o vencedor leva a carta da unidade vencida do adversário para se tornar mais uma honra para si. Aí, coloca essa unidade em cima da sua pilha de honras. Como a nação derrotada ficou com espaço vazio em sua tropa, ela deve mover imediatamente todas as suas unidades que restam para frente. Assim, as cartas que saírem da névoa de guerra devem ser obrigatoriamente reveladas. Caso as nações empatem nos valores de suas unidades, elas perderão o combate.
Cada nação entrega a sua unidade vencida para se tornar honra da nação adversária. Porém, quando há empate entre uma unidade de tiro à distância contra outra qualquer que está no fronte ou na retaguarda do adversário, vence a unidade de tiro à distância, por conta do seu alcance. Importante: as unidades na retaguarda não podem usar suas habilidades para se defenderem. No início do seu turno, antes de se deslocar ou atacar, um jogador pode anunciar que fará uma rendição honrosa. Com isso, sua unidade que está no fronte vai se tornar honra para o adversário. O restante da tropa vai se tornar honra para ele mesmo. O adversário registra uma vitória em batalha com sua carta de comando. A carta de ataque passa para o vencedor, sendo ele o primeiro a atacar na próxima batalha. Outra forma de se terminar uma batalha é caso uma das nações combata até o fim e perca toda a sua tropa. Assim, essa batalha termina e o vencedor move sua carta de comando para registrar a vitória obtida. A nação derrotada ganha o direito de ser a primeira a jogar a próxima batalha. Para marcar isso, ele coloca a carta de ataque na frente da sua carta de comando. Após o término de uma batalha por derrota ou rendição honrosa, é preciso tomar algumas atitudes, além das instruções já destacadas em cada caso. Primeiro, a nação vencedora deve colocar as unidades restantes de sua tropa por baixo de sua pilha de cartas de unidade, as deixando na manutenção e enfermaria. O jogador que estiver com a carta de ataque deve pegar uma nova carta de terreno da pilha e colocar em cima da anterior para começar a preparar para uma nova batalha. Cada terreno cria novas regras para a batalha. Algumas cartas de terreno, por exemplo, deixam os deslocamentos mais caros ou tornam mais caros os deslocamentos que envolvam unidades de uma determinada categoria. Tudo isso pode ser percebido pelos ícones nas cartas. Há também ícones em cartas de terreno que mostram que é proibido usar unidades da categoria blindada ou da categoria tiro à distância, ou que mostram que todas as unidades de tiro à distância passam a valer -2 no valor do disparo. A partir do segundo terreno, também é possível começar a usar as cartas de ordem. Cada nação possui 6 cartas de ordem, e o título de cada uma delas representa um personagem, uma unidade ou equipamentos históricos. Então, após passar pelo processo de pegar suas cartas de unidade e montar sua tropa, você pode escolher entre suas cartas de ordem qual será a mais interessante de acordo também com a tropa de seu adversário. Depois, cada jogador coloca a sua de forma oculta embaixo da sua carta de comandante. Os dois jogadores, então, revelam as cartas juntas, virando-as de face para cima. Então, cada jogador escolhe se vai ativar sua carta de ordem, usando o número de ordens que ali está indicado. Se quiser, a deixará ali, senão, a devolve para sua mão. Importante: ao ativar uma ordem, as honras são descartadas. A ordem fica ativa durante toda a batalha e, ao final, é descartada. Em cada carta há informações importantes, por isso, leia com atenção o texto e tenha atenção aos símbolos. Há ainda o modo equipe. Para conhecê-lo, veja o manual que acompanha o jogo. Fronte total. Se prepare para montar uma estratégia vencedora!